o pecado e a lei. Vamos esquadrinhar a epístola de Paulo em Romanos 7, versos 7 ao 13. Vamos dar uma olhada na epístola de Paulo em Romanos 7, versos 7 ao 13. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento, santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Bem, não vamos nos intimidar pelo que parece. Parece um argumento muito intricado, complexo e difícil. Antes de olharmos para o texto em particular, quero lembrá-los da maior boa notícia já conhecida. Jesus Cristo fez uma declaração simples de que veio ao mundo para salvar os pecadores. Lucas 19:10. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 1 Timóteo 1:15. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Então, é a melhor boa notícia já conhecida. Toda a raça humana, por causa do pecado, está destinada ao inferno, ou seja, à sepultura. Todo homem, toda mulher, nascidos neste mundo, tem a sepultura como destino. A razão para isso é que o mundo vive em rebelião contra Deus e contra a sua lei. Toda pessoa é um transgressor do mandamento, e Deus, sendo um Deus de justiça, exige a punição por tal transgressão. E uma vez que os crimes dos homens contra Deus são tão severos, uma vez que a magnitude deles é tão monstruosa, não há maneira pela qual os homens possam pagar a dívida que devem. E pela fé no Senhor Jesus Cristo, o justo, os homens podem ser justificados com Deus. Assim eles podem escapar do julgamento, eles podem receber a imparcialidade da justiça de Deus. Lhes terá sido paga uma dívida que eles nunca poderiam pagar por conta própria. 2 pontos cruciais surgem neste ensinamento de Paulo. Em primeiro lugar, a lei não é o problema. Ela é santa,
justa e boa. O problema é o pecado, que leva à morte. Outro ponto é que a lei não tem poder para nos salvar do pecado nem da morte. A lei aponta esse problema. No máximo, ela o torna ainda mais aparente, mas nada oferece para resolvê-lo. Talvez muitos leitores, de maneira superficial, poderiam usar esses versos para argumentar que a lei, os 10 mandamentos, foi anulada, ignorando tantos outros textos que mostram que a lei é válida ainda hoje. Esse é o oposto do argumento de Paulo. Nada do que o apóstolo escreveu nessa passagem faria sentido se a lei fosse anulada. Seu argumento funciona sob o pressuposto de que a lei ainda é válida, pois ela aponta a realidade do pecado e a resultante necessidade do Evangelho. A lei não produz a morte, mas o pecado gera morte. A lei mostra o quão é grave o pecado. Ele é mortal. A lei é boa na medida em que aponta o pecado. Porém, ela simplesmente não tem resposta para o pecado. Somente o Evangelho tem. A lei diz: não matarás. Se alguém comete esse crime, irá preso. A lei diz: não cometerás adultério. Mas se alguém comete adultério, o que acontece? Um divórcio. Não furtarás. E se furtar, vai preso. Não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. E se levantar falso testemunho, você pode ir preso. É uma calúnia. É pecado. Não cobiçarás. Não terá inveja das coisas do seu próximo. Os bens do seu próximo, a esposa ou o marido do seu próximo, o carro, tudo do seu próximo, a inteligência do seu próximo. Você não pode ter essa cobiça, isso é pecado. Não terá outro Deus além de mim, é pecado. Não se prostrarás ou ajoelharás diante de nenhuma imagem de escultura. É pecado. Não pronunciará o nome do Senhor Deus em vão, à toa. É pecado. Então, todos esses pecados levam à morte. A morte que eu digo é a morte eterna. Então, como vamos ser absorvidos? Então, essa lei, meus amados, ela continua em vigor. É a lei de Deus, é a lei moral. Esta lei é uma carta magna de Deus para nós. Então, esta lei aponta o que é o pecado. Aí, os homens vão receber a aplicação da justiça dos homens, segundo cada crime que cometeu, ou seja, segundo a cada pecado que cometeu. Porém, mesmo que pague pela justiça dos homens, ainda precisa do perdão do Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Além do mais, a justiça dos homens é feita para punir os crimes cometidos dos homens contra os homens, mas nada há que podem fazer para punir os homens que pecam contra Deus. Porque muitos são os que não adoram Deus sobre todas as coisas, mas adoram ídolos, futebol e outros deuses, e que dizem o nome de Deus em vão. A grande maioria já riscaram o sábado dos 10 mandamentos. Gênesis 2, 16 ao 17. E o Senhor
deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então, nesta passagem, Deus ordena ao homem o que fazer e já dá de antemão a sentença se ele não obedecer. Por causa da desobediência do primeiro homem, nós herdamos a morte. E é por isso que todos morremos. Sem o sacrifício do Filho de Deus na cruz, o homem Jesus, nossa morte poderia ser morte eterna, mas por causa da obediência de Jesus, todos que nele crer poderá reviver quando na volta dele. Poderá herdar, pelos méritos de Jesus, a vida eterna, ao invés da morte eterna. Romanos 5,12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi passada a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos 5,17. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Muitos não querem saber das leis, não buscam conhecer a palavra mais profundamente, preferem ficar ignorantes da palavra. Mas já digo que a ignorância da verdade não irá te poupar. E também ignorar a lei de Deus, ou fingir que ela foi abolida, ou que hoje vivemos outros tempos, só irá conduzi-lo à morte eterna, porque a vida eterna é a promessa de uma vida abundante. Então, vamos entender a lei. É permitido dirigir alcoolizado? Não, não é permitido. Digamos que a punição de quem for pego dirigindo alcoolizado seja de perder a carteira de motorista. Então, qualquer pessoa que for pega dirigindo alcoolizada sofrerá esta penalidade. Mas, por outro lado, há muitas pessoas que dirigem e que não bebem. Então, esta lei da pessoa ser pega dirigindo alcoolizada e perder a carteira de motorista, para a pessoa que não bebe, e portanto nunca isso acontecerá com ela, ela jamais sofrerá a punição dessa lei. Então esta lei não tem nenhuma funcionalidade sobre ela, porque a pessoa não vive debaixo desta lei. Esta lei não tem poder nenhum sobre ela. Por quê? Porque ela não anda nessa prática. O julgamento de Deus sobre o pecado de nossos membros agora foi cumprido em Jesus Cristo. O reino dos céus agora está dentro de nós. E o Espírito Santo, por causa da nossa obediência, irá nos lembrar que somos novas criaturas em Jesus, que nele
fomos redimidos para que não voltemos às práticas do pecado. Então, a lei não te salva e não te perdoa os pecados, mas mostra os pecados, e não somos inocentes disso. Quando você entende a lei, entende também a gravidade do pecado. Ele tem uma proporção muito maior do que pensávamos. E na prática deles, morreremos para sempre, separados de Deus. Só o sangue de Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias, o enviado, é que podemos ser reconciliados com Deus e sermos justificados pelo justo que foi Jesus e que é Jesus. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. João 7:38. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus se referia ao Espírito Santo que mais tarde receberiam os que nele crescem. Crer em Jesus, como diz as Escrituras, se refere a crer no Velho Testamento, na Torá. Pois nos tempos de Jesus ainda não existia o Novo Testamento. Mateus 3:6. Confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. Marcos 1:15. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Lucas 24:47. Em o nome de Jesus seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Atos 3:19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Mateus 7:13-14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. 1 João 5. Porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. Romanos 13:10. O amor não faz mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. 1 João 3, versos 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 5-9. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado
é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, desobedecer à lei de Deus é transgredir a lei de Deus. E o pecado é essa transgressão. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, obedecer os mandamentos de Deus é para a vida eterna. Essa é a promessa. Nós temos que obedecer os mandamentos de Deus. João 3, 3 e 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ser batizado nas águas no nome de Jesus e ser batizado pelo Espírito Santo. O primeiro homem é carnal e o segundo homem é espiritual. Isto é nascer de novo, nascer das águas, ter os nossos pecados lavados pelo batismo. Nos tornamos herdeiros com Jesus quando nos tornamos filhos também de Deus. Porque antes de morrermos com Cristo e morrermos para o mundo, vivíamos na prática do pecado, em rebeldia contra Deus. Então houve o arrependimento, ou seja, a mudança de vida, a nossa separação do mundo e o batismo. Nos tornamos nova criatura. Aí, a pessoa arrependida, batizada nas águas vivas, são capazes de obedecer e não viver mais na prática do pecado. Se tornaram novas criaturas. A lei para um convertido verdadeiramente é o mesmo que é para uma pessoa que não pratica o oculismo, a lei seca, seja para quem bebia e não bebe mais, ou para quem nunca bebeu. Fato é que o amor é o cumprimento da lei, e o pecado é a transgressão da lei. 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por preço alto. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo